Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas, onde Kardec começa dizendo: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. O que Kardec está dizendo aqui, pessoal? A mesma coisa que o Lama estava dizendo no final da nossa segunda parte hoje. Kardec está dizendo aqui que o espiritismo bem compreendido, ele é visto pelo praticante como uma religião, ou seja, ele é visto sobretudo como um método para nos purificarmos, como um método para nos transformarmos num homem de bem, conforme foi descrito semana passada no item 3 desse mesmo capítulo. E Kardec segue dizendo o seguinte, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, gente, isso aqui é um ponto crucial para quem quiser entender qual é a missão do Espiritismo no mundo, qual é a missão do Espiritismo na Terra. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, né? O Espiritismo veio para reviver o cristianismo com as suas características primitivas, com as características que ele tinha no seu início. O Espiritismo veio esclarecer o cristianismo como uma doutrina de amor, de perdão, de misericórdia e de consolação, né? É por isso que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo se comenta aquela passagem onde Jesus fala sobre o Cristo Consolador, que ele disse que enviaria ao mundo para esclarecer o verdadeiro significado das suas palavras. É essa a função da doutrina espírita. Então Kardec segue dizendo: muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos e nas manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Olha só, pessoal, como eu disse a vocês, Kardec está falando aqui da mesma coisa que o Lama falava no final da segunda parte do nosso Evangelho de hoje. Ele está falando daqueles espíritas que, embora acreditem na mediunidade, que embora acreditem na vida depois da morte, não aplicam os ensinamentos cristãos a si mesmos, não procuram se melhorar moralmente, não procuram desenvolver corações mais compassivos, mais amorosos, mais equânimes. E isso significa não compreender a doutrina espírita, porque a finalidade da doutrina espírita não está na manifestação dos fenômenos, ela está na renovação moral da humanidade e na renovação moral de cada um de nós. E aí Kardec faz a pergunta: a que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Então, essa é uma característica muito marcante da doutrina espírita. Ela é uma doutrina clara, direta e simples. Ela foi feita para que não haja nenhuma, ou pelo menos para que seja diminuída a possibilidade de qualquer distorção dos ensinamentos. Por que isso? Porque os ensinamentos cristãos, eles foram distorcidos ao longo dos milênios, né? Eles foram completamente distorcidos, eles foram transformados em seitas, né? Jesus, que tinha uma doutrina de amor, que abraçava a toda a humanidade igualmente, de repente seus ensinamentos foram interpretados como sendo seitas, seitas que fossem proprietárias da verdade absoluta, quando nós sabemos que não era essa a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus era para todos. A mensagem de Jesus não era para separar, a mensagem de Jesus era para unir. Então todo e qualquer discurso que separe não é cristão.
não é cristão. Né? Toda e qualquer seita que diga que fora dela não há salvação, ela não é cristã. Porque esse não é o espírito do Cristo. E a doutrina espírita, nesse aspecto, ela é muito clara. Né? Ela usa palavras claras, ela usa a racionalidade contemporânea, que é totalmente adequada à nossa compreensão, à mente atual. E aí Kardec segue dizendo, nada tem a doutrina espírita de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Então a doutrina espírita, além de clara e direta, ela é aberta. Todos podem penetrar os ensinamentos, eles estão abertos para todos da mesma forma. Né? Ele não está restrito a um grupo, a uma classe sacerdotal, não existe nada disso. O que existem são os praticantes que procuram crescer com os ensinamentos e que compartilham uns com os outros, ouvem-se uns aos outros e aprendem uns com os outros para todos crescerem juntos. E Kardec continua, será então necessária para compreendê-la, a doutrina espírita, uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Olha que coisa interessante, pessoal. Né? Chico Xavier é um exemplo disso. Era um homem simples, era um homem que, quando entrou em contato com o espiritismo, com a doutrina espírita, parece que só tinha até a 4ª série primária. E ele a compreendeu e a praticou em plenitude. Em absoluta plenitude, e ainda desenvolveu a capacidade de psicografar 400 ou mais de 400 obras mediúnicas. Então Chico Xavier é uma prova disso que Kardec está dizendo aqui. Né? Não precisa de nenhuma notória ou especial capacidade, precisa de um coração puro, de um coração humilde, que era o que Chico Xavier tinha de sobra: humildade, simplicidade, abertura para receber e assimilar os ensinamentos e boa vontade para compartilhar com o próximo. É isso que Kardec está dizendo aqui. E ele segue dizendo, provém isso, ou seja, essa característica de que a doutrina pode ser compreendida até pelas mentes mais simples, provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Então, pessoal, olha só, mais uma vez eu vou recorrer aqui ao exemplo de Chico Xavier. Né? Chico Xavier demonstrou exatamente essa maturidade do senso moral de que está falando Kardec aqui. Né? Demonstrou esse elevado grau de sensibilidade de que Kardec está falando aqui, e por isso ele pôde ser um veículo de tantas bênçãos para os espíritas e até para a humanidade de um modo geral, né? Porque ele teve essa maturidade do senso moral, ele era um espírito encarnado que já tinha um certo grau de sensibilidade, que já trazia uma bagagem de existências anteriores, né? Mas é importante também lembrar que mesmo aqueles que porventura não tenham a mesma bagagem, também podem crescer com a doutrina espírita, e muito. Tudo vai depender do empenho e da determinação, porque como nós dissemos nas partes anteriores, o karma é flexível, não é determinante. E aí Kardec segue dizendo, em alguns espíritas ainda muito tenazes, são os laços da matéria que não permitem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. O que significa isso, pessoal? Olha que coisa interessante. Que muitos espíritas que entram em contato com o fenômeno mediúnico, que vão ao centro, que tomam passe, que assistem palestras, não conseguem ir além da contemplação dos fenômenos, não conseguem se
libertar minimamente, como diz Kardec aqui, dos laços que os prendem à matéria, ou seja, dos seus maus hábitos, né? Do seu orgulho, da sua raiva, da sua inveja, da sua carência, do seu apego, da sua aversão, né? Eles ouvem as palavras dos palestrantes, eles leem as mensagens psicografadas, mas aquilo não penetra em seus corações, não produz uma transformação, porque eles não conseguem colocar suficiente empenho, suficiente entusiasmo na prática da doutrina e consequentemente, na sua própria reforma íntima. Vocês percebem como é importante isso, pessoal? Que a gente não seja meros contempladores desses ensinamentos, mas que a gente os aplique a nós, né? Que a gente os contemple em nós, né? Que a gente os use para fazer o diagnóstico das nossas necessidades e o prognóstico do que é que nós precisamos fazer para superar essas dificuldades. E Kardec segue dizendo: esses espíritas, né, esses que só olham para os fenômenos, têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Isso me lembra, sabe o que, pessoal? Um tema que nós estudamos na semana retrasada. Mandei o texto até para vocês. Motivação correta, né? Que é um tema ao qual o Lama Padmasambhava faz alusão com muita frequência, né? Essa leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo me lembra exatamente esse tema da motivação correta. Por quê? Porque esses espíritas que não conseguem ir além da observação dos fenômenos, eles estão muito distantes da verdadeira motivação, da motivação correta que deveria impulsioná-los a se renovarem intimamente, a superarem suas obscuridades mentais. É quase como se eles tivessem a doutrina como uma diversão, né? Uma diversão, sábado à noite eu vou ali na comunhão, ou vou ali na federação, ouço uma palestra, tomo um passe, me sinto melhor, e aí acabam se comportando também como muitos católicos ou muitos evangélicos que vão à missa, vão ao culto, sem que aquilo promova neles uma renovação verdadeira, né? Isso é muito ruim, porque isso, de uma certa forma, acaba desacreditando as religiões, né? Porque aí muitas pessoas que poderiam ser convertidas pelos bons exemplos dos bons espíritas, que é o tópico aqui do nosso item, né? Elas acabam olhando e falando assim, ó, tá vendo? Não serve para nada. Olha só, esse cara vai no centro toda semana, aquele ali vai na missa quase todo dia, o outro vai no culto 3 vezes por semana, e olha só o que ele faz. Olha como ele se comporta. Olha como ele maltrata as pessoas. Olha como ele não tem paciência. Percebem? Então isso acaba desqualificando as religiões, e isso é um karma muito grande para a pessoa que faz isso. A pessoa que se diz religiosa, mas se comporta como aqueles fariseus da época de Jesus, né? Que se diziam muito religiosos, mas cujo comportamento caminhava na direção contrária do que a religião recomendava, né? E aí Kardec segue comentando a respeito desses espíritas, né, que só se atêm aos fenômenos, dizendo que eles atêm-se mais aos fenômenos do que à moral, que se desafigura sediça e monótona. Sediça significa sem sabor, né? Então, normalmente, essas pessoas, elas se entusiasmam muito, sabe, com fenômenos, e dizem, nossa, eu fui outro dia numa sessão mediúnica e teve uma mensagem maravilhosa, etc e tal. Aí a gente fala, bom, então agora você vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, não, ali uns textos não são um pouco chatos e tal, percebem? A parte moral eles não querem, a parte moral eles acham desinteressante. É isso que Kardec está falando. E aí esses espíritas pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Lembram daquela mensagem que nós já sorteamos aqui há muito tempo? Melhorar para progredir? Esses espíritas, eles não fazem isso.
Eles não percebem que eles precisam melhorar para progredir. Eles querem só receber, receber, receber. Eles querem receber revelações uma atrás da outra. Entretanto, os espíritos superiores já disseram e continuam dizendo que nós só receberemos novas revelações quando nossos corações estiverem devidamente purificados para recebê-las. Porque não será dada a quem não tem um desenvolvimento moral conhecimentos que só poderão ser mal utilizados em relação a si mesmo e aos outros. E aí Kardec segue dizendo: esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Vocês percebem aqui, pessoal, olha só, quando Kardec diz que esses maus espíritas guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas e das prevenções, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que são pessoas que não fazem o mínimo trabalho para superar a dualidade. E se a pessoa não faz o mínimo trabalho para superar a dualidade, o que é a dualidade? Eu gosto de quem eu tenho simpatia e não gosto daqueles com quem eu antipatizo. Ora, é óbvio que nós, como seres imperfeitos, vamos simpatizar com uns e vamos antipatizar com outros. Mas nós temos que trabalhar arduamente para superar essa dualidade. Porque esse é que é o verdadeiro caminho da religião. Religare. Nos religarmos com a nossa natureza divina, com a nossa natureza búdica, que está para além de simpatias e antipatias. Por quê? Porque ela é equânime. Ela trata todos igualmente, sem ser indiferente a ninguém, né? E aí Kardec continua dizendo: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. Então prestem bem atenção aqui que ele está começando a concluir, né? Ele está começando a falar do bom espírita, e aí ele está associando ao bom espírita aquele que busca sempre e incansavelmente o adiantamento moral, né? Ou seja, que está sempre olhando para si, virando os olhos para si mesmo, né? Ao invés de olhar para o outro. O espírito que nele domina, ou seja, no bom espírita, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Olha que coisa interessante, pessoal. Então, o bom espírita é aquele que, ao ser tocado no seu coração, desenvolve aquela fé que nós vamos estudar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé que transporta montanhas. Que montanhas que essa fé transporta? As montanhas do medo, as montanhas da raiva, as montanhas da carência, as montanhas do desejo, as montanhas do apego, as montanhas da aversão, as montanhas do orgulho, as montanhas da inveja. São essas montanhas que essa fé inabalável remove. Numa época como essa que nós estamos vivendo, ela remove inclusive essa montanha de medo que desabou sobre a humanidade. Porque talvez o nosso maior sofrimento hoje não seja o coronavírus. O nosso maior sofrimento hoje é o medo que nós temos dele. E quando eu falo nós, eu estou falando da humanidade, porque realmente o mundo inteiro está com medo do vírus. E não era medo que nós devíamos ter dele, do vírus. O que nós devíamos ter em relação a ele é gratidão, porque ele está nos dando uma grande lição espiritual. Ele está mostrando onde é que estão nossas fraquezas. Está mostrando onde estão os pontos que nós precisamos corrigir. E essa mensagem de hoje que nós estamos estudando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo está falando exatamente dos bons espíritas, né? E nós estamos aqui exatamente para procurar ser bons espíritas, né? Ou seja, ser espíritas que tentem, no medo desse desespero, cultivar uma coragem que não é uma falta de bom senso ou de critério. Nós vamos tomar os cuidados que precisamos tomar, mas vamos procurar emanar vibrações de encorajamento, porque a humanidade está precisando agora disso. Ela não está precisando de desespero,
Desespero já tem muito. Desespero, o discurso comum já está trazendo muito para os corações. As notícias já estão trazendo muita intranquilidade. Então, o nosso papel, né, como espíritas, mesmo dentro dos nossos lares, né, mesmo isolados em nossas casas, é trazer mensagens de encorajamento, de amor, que vão ser mensagens em última instância de compaixão, porque vão diminuir o sofrimento, né? E Kardec vai concluir esse seu comentário dizendo que é esse que ele está se referindo aqui é aquele mal espírita, né? Então, é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Perceberam aí que eu grifei esse trecho, pessoal? Tá? Esse trecho é muito repetido em todos os centros espíritas sérios. Reconhece-se, vou ler de novo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Vejam que nós estamos estudando o capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. E aí vem a pergunta: como que Jesus diz para nós sermos perfeitos se nós somos seres imperfeitos em evolução? E a resposta está aí nessa frase. Ser perfeito na nossa condição atual é desenvolver todos os esforços possíveis e impossíveis para domar nossas inclinações más. Para domar, volto a repetir, nossa raiva, nosso medo, nosso apego, nosso desejo, nossa carência, nossa inveja e nosso orgulho, né? E aí Kardec conclui dizendo: enquanto se contenta com seu horizonte limitado, ou seja, enquanto alguns espíritas se contentam apenas em ficarem embasbacados com os fenômenos mediúnicos, outros que apreendem alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Percebem? Então, pessoal, vamos guardar a essência dessa nossa lição de hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ou seja, o sede perfeitos que Jesus nos recomenda não é sermos espiritualmente perfeitos como se fôssemos espíritos lá da última escala, da escala espírita que está lá descrita no livro dos Espíritos. Nós não temos esse grau de perfeição. Sermos perfeitos nesse atual momento é empregarmos todos os nossos esforços para domarmos as nossas inclinações más, as nossas más inclinações. Que a gente possa, nesse período, sobretudo, né, de nuvens negras, né, que estão cobrindo a humanidade, que a gente possa, então, praticar isso, né, emanar um pouco de luz, acender uma pequena velinha que seja, né, para que, tranquilizando aqueles que nos cercam, a gente possa se transformar em multiplicadores da paz.